Olá, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, hoje, será que melhorou com essa luz? Será que fez alguma diferença? Zero diferença. Então vou deixar com luz, porque, né, a gente gosta de luz. Como vocês já devem saber, com certeza sabem, eu estou fazendo a minha dissertação de mestrado. Só que resolvi também criar um canal no YouTube. E aí o que acontece com isso? O que acontece com isso é que a gente precisa dar conta das coisas. E aí pensei, hoje eu vou tirar o dia pra fazer vídeos no canal. E aí pensei, por que não fazer um vídeo enquanto eu estou me arrumando para fazer um vídeo? Que aí já tem um vídeo. Achei muito genial. E aí por isso que estou aqui pra fazer uma maquiagem. Mas vai ser uma coisa muito rápida, só pra tirar essas olheiras. E aí, enquanto isso, eu vou falando aí sobre um tema específico que eu pensei. O tema é: o que é dar certo? Tadã! Então vamos lá, vou explicar pra vocês de onde foi que surgiu essa ideia, ok? Do que é dar certo. Andei pesquisando. É maqui e fala, né? Então tem que maquiar, porque eu esqueci completamente. Bom, vou explicar primeiro de onde foi que surgiu essa ideia de o que é dar certo. Porque é o seguinte, nossa... E esse espelho aqui que tá caindo? Ai, meu Deus, socorro! Eu andei pesquisando no YouTube sobre isso, sobre o que é dar certo. Porque eu fiquei pensando assim, cara... todo mundo fala, né? Sei lá, tudo tá dando errado na minha vida. Ou então nada dá certo na minha vida. E aí fiquei pensando, gente, o que é dar certo? O que é isso? O que isso significa? Lembra aquele vídeo lá do perfeccionismo que eu fiz? Então, tava me sentindo um pouquinho perfeccionista. E aí, às vezes eu não conseguia colocar toda uma ideia no papel, porque eu tinha medo de colocar ela e ela já sair errada, sabe? As coisas estranhas que a gente passa aí nessa vida. E aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando sobre o sentido de dar certo. E aí pensei assim, cara, vou pesquisar no YouTube, né? Pra saber o que é dar certo pra outras pessoas. E aí, pasme você, não achei. E é por isso que esse vídeo existe. Não com o intuito de te dizer o que é dar certo, mas com o intuito de fazer a gente pensar o que é mesmo que significa essa atribuição sobre dar certo, entende? Porque assim, penso eu que dar certo é uma coisa meio... quase que pessoal, né? E às vezes o que é dar certo pra mim não é o que é dar certo pra você. E aí fiquei refletindo sobre isso. E aí pensei, por que não fazer um vídeo falando um pouco sobre essas coisas? Não tenho nenhum roteiro para esse vídeo, estou só ligando a câmera e falando. E vou começar simplesmente a fazer com que o meu pensamento flua com uma câmera ligada. Como nunca fiz isso, me perdoem se eu não chegar exatamente a lugar nenhum. Depois dessas tentativas aí de procura no YouTube, o que quer dar certo, e aí me falou coisas que eu não tava querendo saber e não achei o que eu precisava, o que aconteceu? Eu comecei a pensar por mim mesma, né? Porque ninguém tava me ajudando, então precisei refletir sozinha mesmo. E aí cheguei no seguinte ponto do meu pensamento. O ponto foi o seguinte: tô passando um pó. Esse, não sei bem. Fiquei pensando que essa preocupação que a gente tem em fazer as coisas darem certo, na maioria das vezes, faz com que a gente não comece o caminho de dar certo de fato. Já pensaram nisso? Pois é, fiquei reflexiva a partir desse pensamento, porque é o seguinte: se eu fico preocupada em fazer as coisas darem certo, e essa preocupação me leva para o caminho ao contrário do que é dar certo, temos um problema grande aí, vocês não acham? Eu acho. Bom, gente, eu acho que o meu pensamento vai durar mais do que a minha maquiagem, porque já tô quase acabando e meu pensamento não tá nem na metade. O que eu faço? Olha a diferença. Muito diferente. Maravilhosa.
Maravilhosa. Ó, vamos refletir aqui uma coisa. Imagina que um casal namorou e aí ficou namorando por, sei lá, uns 2 anos. Aí, ficou namorando por uns 2 anos e aí terminou o namoro. E aí, esse casal pensa assim, essa moça, esse moço, ou esse moço e esse moço, ou essa moça e essa moça, ficam pensando assim, não deu certo. Esse relacionamento não deu certo. E aí te pergunto, você concorda com isso? Que esse relacionamento que durou 2 anos não deu certo? Eu acho que eu não concordo não. Sabe por quê? Porque, gente, assim, ó, quantas coisas que essas pessoas aprenderam na vida? Quantas coisas que essas pessoas não aprenderam umas com as outras? Quantas coisas que essas pessoas não amadureceram, sabe? Elas mesmas internamente. Seja com um relacionamento que deu muita briga, seja um relacionamento que deu pouca briga, sabe? E caraca, essas pessoas conviveram por 2 anos. Isso é não dar certo? Entende? Ai, fiquei pirando nessa piração. E aí, pensei o seguinte, talvez dar certo seja sinônimo de movimento. E aí pensei no quê? Siddhartha. Calma, vocês vão entender. Cara, às vezes eu fico chocada com como a minha mente funciona, sério. E eu esquecendo, né, minha gente, eu já passei aqui? Esqueci. Será que eu tô passando no lugar errado? E aí, gente, eu tenho uma dificuldade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que não foi uma ideia muito boa, não, essa que eu tive de fazer uma que fala. Porque isso é muito difícil pra mim, sério. Muito mesmo. Enfim, aí fiquei pensando. Ué, gente, cadê meu blush? Achei! Perfeita! Você é maravilhosa! Estão sentindo alguma diferença no meu rosto? Mudou bastante já, né? Pois é. Então, Siddhartha. Você já leu Siddhartha? Gente, se vocês não leram Siddhartha, vocês precisam ler Siddhartha. O que eu tirei daquele livro ali, assim, eu acho que a melhor, como é que fala? Ensinamento daquele livro se traduz nessa palavra, que é movimento. Cara, Siddhartha, naquele livro do Hermann Hesse, Siddhartha, ele não para, sabe? Ao mesmo tempo que ele continua, que ele preserva o silêncio dele, sabe? Que ele preserva os instantes, ele tá em constante movimento. E aí fiquei pensando que talvez o dar certo não tenha a ver com o fim. Talvez o dar certo tenha a ver com o movimento que acontece no meio do caminho. Vocês gostam dessa chave de leitura? Ai. Eu li um livro. Qual foi o livro mesmo? Eu acho que foi aquele 4 Vidas de um Cachorro, que o personagem, o dono do cachorro no caso, ele falou uma frase de alguém. Gente, desculpa, eu sou péssima nessas coisas. Mas ele falou uma frase de alguém. E essa frase é a seguinte: a vida é aquilo que acontece quando a gente tá preocupado em fazer outras coisas. Ou seja, às vezes a gente fica tão preocupado em fazer dar certo, né? Tipo, sei lá, concretizar o nosso sonho e etc. Que às vezes a gente não consegue olhar pro lado e perceber que na realidade o que seria dar certo, na real, a gente não tá caminhando para o lado que é dar certo de verdade. E aí depois também fiquei refletindo sobre outra parada em relação ao que é dar certo. Fiquei pensando assim, cara, afinal, talvez dar certo não exista. Sabe por quê? Porque imagina assim, ó, fiquei refletindo sobre isso. Imagina que você, sei lá, presta um mestrado aí pra algum lugar. Aí, ou então, sei lá, você, não sei,
começa a namorar, sei, alguma coisa assim. Aí o que você acha que é dar certo é, sei lá, continuar esse namoro, né? Ou passar nesse mestrado. Só que aí você não passa. Ou então a pessoa não quer namorar com você. E aí você fica mal, triste, achando que nada tá dando certo na sua vida. Aí depois de, sei lá, 2 meses, você arranja o emprego da sua vida, que você não poderia tê-lo aceitado se você tivesse no mestrado. Ou então, daqui a, sei lá, 3 meses, surge o verdadeiro amor da sua vida, sabe? A pessoa que você se comprometeu a estar nessa existência. E aí, assim, não foi dar certo, não ter dado certo, aquela outra coisa que você queria muito, sabe? E aí cheguei à conclusão que dar certo não existe. Acho que já podemos terminar o vídeo, porque foi exatamente essa conclusão que eu cheguei. E a partir disso, eu acho que pra não terminar o vídeo aqui, tem outra reflexão a respeito disso, que é o seguinte. Tendo em vista que dar certo não existe, pensei a seguinte coisa. Talvez a gente não deva se preocupar tanto com o que a gente quer lá no final, sabe? Talvez a gente precise se preocupar mais com o que a gente tá fazendo aqui no miudinho, diariamente. Inclusive, ó, vou gravar um vídeo sobre isso, sobre fazer as coisas no miudinho. Então a conclusão desse vídeo é a seguinte. Só um minuto, que esse momento aqui é um momento de muita... Ah, foi. Olha que diferença. Talvez não dê pra ver da câmera, mas faz diferença, confie. Isso aqui é muito bom. Não fique tão preocupado com onde você quer chegar só não, sabe? Faz lá aquelas metinhas e aqueles metões que eu falei naquele vídeo lá de 3 hábitos lá. Vou deixar linkado aqui. Faça aquilo ali. Mas não fique preocupado, não fique bitolado naquilo ali, não. Vai fazendo as coisas aos pouquinhos. E aí, vai confiando que o dar certo vai vir. Vai fazendo as coisas direito, né? E aí, confia que o dar certo vai chegar. E quando surgir alguma coisa aí no meio do caminho... Gente, desculpa esse cachorro mal educado que mora nesse mesmo prédio que eu. Que saco! Chiu! Quando você estiver passando por um momento que você julgue que é não dar certo, assista esse vídeo. Pense que, na realidade, esse dar errado que tá rolando aí na sua vida agora pode ser a condição para que o dar certo real exista. Então, assim, tudo bem, fica tristinho, é normal, acho que faz parte do processo ficar tristinho, sabe? Mas não deixa que isso te consuma, entendeu? Vai fazendo aí as coisas do teu caminho. Assim, confia, vai no que você tá achando que tá correto, mas esteja também sensível, sabe, ao caminho. O importante é, e isso está lá no Siddhartha, movimente-se. Esteja em movimento. Faça as coisas que tem que ser feitas. E aí você vai adequando no meio do caminho. Não fica estagnado, não. Porque se tem uma certeza nessa vida, é que o tal do dar certo não é estar estagnado. Pode ter certeza disso. Não é mesmo. Gente, é muito difícil passar rímel falando, hein? Nossa Senhora! O quê? O quê? Agora eu quero ir. Ah, sabe o que eu faço de vez em quando? Eu pego um pincel. Um pincel não, como é que fala? Uma coisa dessa, que eu gosto muito, e ponho numa outra coisa que existe. Porque esse não existe mais, entendeu o que eu tô falando? E aí eu coloco nessa outra coisa e aí passa a existir. E aí o que faço? Faço. Ai, eu sou muito inteligente. Olha! Olha ela!
Não acredito! Saco! Olha o que aconteceu. Ai! Porcaria, viu? Bom, demorou mais do que geralmente demora, viu, gente? Geralmente é muito mais rápido do que isso. Ah! Um iluminador! Vou passar um iluminador rapidinho, só pra não dizer que eu não passei. Dá pra enxergar alguma coisa? Ó. Alguma diferença? Alguma diferença notável? Alguma diferença notável? Espero que sim. Ah, o batom! O batom que falta. Gente, é muito difícil pra mim fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu juro que eu tô tentando. Bom. Qual a conclusão desse vídeo? Vamos pensar aqui numa boa conclusão. Eu acho que podemos tirar a seguinte conclusão desse vídeo. É bom a gente otimizar o nosso tempo, que é exatamente o que eu tô fazendo nesse canal e nesse vídeo especificamente. Segunda conclusão que chegamos nesse vídeo é: movimente-se, não fique parado. Terceira conclusão que chegamos nesse vídeo é: faça as coisas da sua vida e não fique triste se você chegar num ponto que você acha que tá tudo dando errado. Porque muito provavelmente esse dar errado pode ser um mecanismo para que o dar certo venha logo em seguida. E a outra conclusão desse vídeo é: preciso me inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo. Cara, esse cachorro é infernal. Enfim, muito obrigada por terem estado aqui comigo. Me desculpa esse cachorro, agora o Zozo resolveu beber água. Assim, só coisas incríveis acontecendo agora no final desse vídeo. Ó, um fundamento desse próprio vídeo no próprio vídeo. O dar errado, às vezes, é um mecanismo pro que é dar certo, dar certo. Então, me despeço de vocês, não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, me seguir nas redes sociais e até a próxima segunda-feira. Um beijo!